Gravar aqui. Então, uma boa noite, gente. E começando agora aí mais uma aula de resistência do subsequente. E na aula passada a gente viu as questões da motivação, por que a gente estudar a questão de resistência dos materiais. Eu mostrei para vocês o que influenciava quando você iria fazer um projeto, por exemplo, de uma estrutura de um pórtico, né, com um pilar. A gente fez vários desenhos lá para que vocês entendam que, por exemplo, se você faz um projeto de um pilar para um determinado lugar ou para um determinado tipo de obra, se você copiar esse pilar para outro lugar, outro determinado tipo de obra, você pode estar cometendo erros que são devido a diversos fatores, tá? Para a gente estudar a resistência dos materiais, a gente precisa de alguns conceitos básicos, alguns conceitos iniciais, que eles provêm da física, mas também eles são mesclados junto com os conceitos da engenharia estrutural, tá? Um desses conceitos, o conceito primordial, assim, que a gente sempre trabalha com ele, é o conceito de força, tá? E, assim, em relação ao conceito de força, eu queria que vocês dissessem, se fosse para definir, para dizer o que é uma força, eu queria que cada um de vocês dissesse o que é que vocês entendem aí por força, tá? Hoje eu queria aí a participação de vocês. Alex, queria que você ligasse o microfone aí e dissesse o que é que você entende aí por força. E assim a gente vai seguindo na ordem, para ver se vocês têm. Eita, pronto, a Aline tá querendo entrar agora. Eu queria que vocês me falassem o que é que vocês entendem aí por força, tá? Alex, está ouvindo aí? Tô. Para você, Alex, o que é que você acha que é uma força? O que é que você entende, assim, por força? Eu acho que força é a aplicação da força que você aplica em algum material, Uhum, né? Por certo. Por exemplo, qual seria um exemplo de força que você poderia dar, assim? exemplo, você para você puxar um objeto, Para você puxar um objeto, você precisa aplicar uma força, não é isso? ou empurrar. Ou empurrar, pronto, ótimo. Beleza, pronto. É, Aline, o que é que você acha, Aline, que seria, assim, o conceito de força para você? Quando você fala assim, força, o que é que seria força para você? Para mim, a força é tudo aquilo que você. É todo o movimento que você faz. Uhum, exatamente, a força, ela tem a ver com o É, movimento, né? todo o movimento que você faz, tudo aquilo que você tenta tirar de um canto para outro, sua Certo, maneira. É isso, são os movimentos que você. Aonde você aplica, aonde você quer chegar, o seu objetivo. certo. Cícera, o que é que você acha? Vamos lá. Professor, boa noite. É como os colegas falaram aí. Força é quando você faz um movimento para tirar o objeto. No caso, quando o objeto está em equilíbrio, aí você faz Uhum, uma força para ele ficar em movimento. Mas essa força também tem que ter a direção e o sentido, né? exatamente, muito bem. Tá, muito bem, exatamente. Cleide, Cici Cleide. Cici Cleide tá por aí. Professor, meu celular tá travando. Sem problema. Tá conseguindo ouvir aí a gente? Tô, Cleide, o que é que você acha que é uma força, assim, para você? assim, um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo ou material. Certo, exatamente. Exemplo, puxar, empurrar, deslocar. Tudo isso faz Uhum, parte de uma força. exatamente. Francinaldo, o pessoal aí que tá na sequência. Para mim, professor, uma resistência também seria. Uma É, uma resistência também seria uma resistência força. do material. Uhum,
Certo. Giovânia e Renata, aí para a gente terminar. Tá? Também, professor, eu concordo com a maioria dos colegas. Acredito que força é tudo aquilo que você exige um pouco de si, levantar determinado objeto, empurrar alguma coisa, tudo isso eu entendo como força. Exatamente. E Renata, para a gente terminar. Eu também concordo com os meus colegas que força é tudo aquilo que tira um objeto do repouso para um movimento, né? É isso. Pronto. Ótimo, tá? Então, o conceito de força, ele tem a ver com tudo isso aí que vocês falaram, tá? A questão do movimento, a questão de você aplicar uma determinada força para tirar um objeto de lugar. A resistência em si dos materiais, ela está associada a uma força, mas ele é um conceito básico que a gente precisa entender, porque quando a gente trabalha com a engenharia estrutural, e a resistência dos materiais é uma das partes da engenharia estrutural, tudo para a gente vira força, tá? Não interessa mais se eu sou uma pessoa ou se eu sou um cofre, tá? Aquilo ali para a gente vai virar uma força que está sendo aplicada em cima de uma laje. Não interessa se você está colocando um sofá em determinado lugar ou se você está colocando um estante. O que interessa é a força que aquilo ali está aplicando na nossa estrutura. Então, para que a gente possa trabalhar com a nossa estrutura, a gente precisa entender primeiro quais são os conceitos que estão associados às nossas estruturas, tá? Então, a força que a gente fala, né, é a força física, tá? Ela é a força física. E que existem outras forças, né? Assim, você pode falar força de Deus, mas isso aí não tem nada a ver com a força que a gente está falando, né? Ou a força muscular, eu sou uma pessoa forte. Essas questões estão associadas a outros tipos de força, tá? Que não é o que o que está aqui no nosso contexto, né? A força do pensamento, aí já é outro contexto. A gente pode usar a força para definir várias coisas, mas na resistência dos materiais, a força está associada a tudo isso que vocês falaram, tá? Eu compartilhei minha tela com vocês, gostaria de saber se vocês estão conseguindo visualizar. Eu estou visualizando. Pronto. Eu estou vendo. Tá vendo o senhor na tela, né? Isso, exatamente. Agora eu passei para o Python, né? Então, primeiro o sub. Hoje a gente vai falar sobre conceitos iniciais, tá? E o primeiro deles, eu acredito que vocês já viram isso aqui em física, é o conceito de força, tá? Conceito de força. Então, força é uma abstração física para um fenômeno que pode gerar uma aceleração em um corpo rígido ou a deformação em uma estrutura. Tá? Vamos ver o que é cada coisinha dessa daqui, ó. Uma abstração física. Opa. Uma abstração física. O que é que a gente chama de abstração? É quando a gente transforma uma coisa real em algo que a gente possa operar com ele. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa, tá? Eu tenho aqui, tá? São várias pessoas. Quando eu vou operar na física, digamos que eu quero saber quantas pessoas eu tenho aqui no meu quadro. Como é que eu faço? Eu transformo as pessoas em números, né? Cada pessoa dessa está associada a um, e opero agora com esses números. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. O que é uma abstração? Abstração é quando eu crio um modelo, tá? Eu estou chamando agora a pessoa do número 1. Cada pessoa agora é um númerozinho 1. E eu vou operar agora com os números. Eu não faço isso, né? Por exemplo. Eu não faço. Eu faço se eu quero somar a quantidade de pessoas, eu não faço isso, né? Não digo que isso, mais isso, mais isso. Isso aqui vai ser igual a quê? Né? Como é que eu faço essa soma?
não tem nem como eu fazer essa soma, né? Não tem nem como eu colocar um desenho que represente 3 pessoas. Eu tenho que transformar primeiro essas pessoas em número, tá? Estou transformando elas em número para que eu possa ter um resultado. Então, força é justamente isso. Então, eu acho que vocês viram algo parecido em física, tá? Aí que pode gerar uma aceleração em um corpo rígido. O que é um corpo rígido? Imagine que você tem aqui, tá? Um plano e você tem aqui uma bola. Se você aplica uma força nessa bola, ou seja, você chuta essa bola, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sair da velocidade zero, que é a velocidade que ela está, e ela vai acelerar, tá? Essa sua bola, ela vai acelerar. Então, a força, ela gera uma aceleração em um corpo rígido, tá? Se você tem, por exemplo, um carro, você pegou agora e tem agora aqui um carro, tá? Isso aqui não é mais uma bola, e sim um carro. E você aplica uma força sobre esse carro aqui. O que é que vai acontecer com esse seu carro? Esse carro, ele vai sair andando, tá? Então, isso aqui é um corpo rígido. Agora, vamos lá, tá? Todo mundo entendeu? Um corpo rígido, isso aqui, ó, ela gera uma aceleração. Então, essa força faz com que essa bola, esse carrinho aqui, eles acelerem, saia da velocidade zero, porque aqui ele não tem velocidade, né? A velocidade aqui é zero. E vá para uma velocidade cada vez maior. Você chuta uma bola, ou você empurra um carro, o seu carro ele vai acelerando, então a sua bola vai acelerando para uma velocidade cada vez maior. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ou não? Todo mundo concorda. Eu, por O enquanto, professor parado está em zero, que está sem movimento. Aí quando chuta, a velocidade, Isso. né? Isso, a velocidade aumenta, né? A velocidade vai aumentando. Alguém tem alguma dúvida mais em relação a isso? Tinha outra pessoa que ia falar. acho que foi eu, professor. Eu disse que eu, por enquanto, não tenho dúvida. Certo, tranquilo. Agora vamos lá, tá, gente? Isso aqui é para um corpo rígido. Só que as nossas estruturas, elas não são um corpo rígido. Se eu pegar essa bola agora, tá? Eu pego essa bola aqui agora e venho aqui e coloco uma cola, tá? Extremamente forte aqui, ó. Eu colo a minha bola no chão, tá? Eu colo a minha bola no chão. Isso aqui, ó. Digamos que isso aqui é uma cola. Quando eu chutar a minha bola, o que é que vai acontecer com ela agora? Ela vai acelerar? Não. Não. O que é que vai Não, acontecer com ela? ela vai ficar em repouso, do jeito que tá. É. Desse jeitinho aqui que tá, circularzinha do jeito que está aqui, bem, esse círculo Na perfeito. verdade, ela vai deformar, né? Porque a gente vai chutar, só que ela não vai sair do lugar, então vai deformar. Exatamente. Então, minha bola, ela vai, ó, deformar. Ela não acelerou, ela deformou, tá? Ela deformou. Então, veja só. Antes, Quando o senhor colar, ela vai ficar, né? O senhor falou em colar, não foi a bola no chão? isso, Quando colar, ela vai ficar tipo um quadrada, onde deformar. Não isso, vai aqui, ficar né? mais, não vai ficar mais redonda. E o tempo que Isso, colar, faz uma fórmula colada. Não isso. sai do lugar, né? E quando a gente chutar essa bola, o que é que vai acontecer com ela? Ela fica assim, né? Colada aqui, onde você Exatamente, disse. tipo seca. Exatamente, tá? Então, veja só, a deformação, ela acontece nas estruturas quando a gente aplica uma força sobre ela, tá? Então, a gente aplica uma força sobre a estrutura e ela se deforma. Então, essa é a diferença da força da física para a força que a gente trabalha na engenharia. Por quê? Porque lembra quando eu disse para vocês que existem vários tipos de estrutura? Por exemplo, isso aqui, ó, é a estrutura de um prédio, ó. Vamos lá. Vou fazer aqui para vocês agora a estrutura de um prédio.
Ó. O que é que torna isso aqui uma estrutura de um prédio? O que torna isso aqui uma estrutura é isso aqui, ó, as fundações que chamam de apoios, tá? A gente chama elas de apoio. Qual é a função do apoio? É impedir o deslocamento, tá? O apoio, ele impede o deslocamento. Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que uma estrutura civil era diferente de uma estrutura, por exemplo, de um avião, né? Você tem um avião aqui, ó. Quando você aplica uma força no avião, tá? Esse avião, ele vai acelerar, vai lá para frente, né? Quando você aplica uma força numa estrutura, imagine agora que você aplicou uma força em uma estrutura, ó. Aplicar uma força aqui, tá? Imagine que essa força aqui... Deixa eu fazer aqui essa daqui. Imagine que essa força daqui, ó, é a força do vento. O que é que acontece? A minha estrutura, ela não vai acelerar, mas ela vai, ó, deformar. Eu estou exagerando na deformação aqui, né? É óbvio que essa deformação ela não é tão grande como está aparecendo aqui, mas eu estou exagerando para que vocês entendam o que é que acontece com ela, tá? Então, uma força, tá? Ela pode gerar essa aceleração em um corpo rígido ou uma deformação em uma estrutura. Essa estrutura aqui, ela está se deformando. Então, a gente precisa entender, tá, que quando a gente trabalha com resistência dos materiais, o nosso objetivo final é saber como é que a nossa estrutura ela se comporta, como é que a nossa estrutura se trabalha, como é que a nossa estrutura se deforma. Na engenharia estrutural, essas três palavras são sinônimos. Quando eu digo uma estrutura trabalhou, quer dizer que a estrutura deformou, tá? Quer dizer que essa estrutura deformou, quer dizer que ela está trabalhando. E quanto mais ela trabalha, mais eu tenho uma força ali aplicada sobre ela. Então, força é isso aqui, tá? É isso aqui. Aí, o que é que acontece? Ó, a gente estava dizendo que a força, muita gente falou, né? E eu entendo, porque isso aqui é o que a gente aprende na escola, aprende nas disciplinas de física, que a força está sempre associada a um movimento, tá? A força está sempre associada aqui a um movimento. Mas no nosso caso, a nossa força ela não está aplicada, não está associada a um movimento. Ela está associada a uma deformação, tá? Então, uma deformação. E outra coisa, a força, para uma força ser aplicada no objeto, não necessariamente ele precisa estar se deslocando, se deformando. Você pode estar aplicando uma força no objeto e ele não está acelerando, não está se movendo, tá? Imagine que você se encosta na parede, você coloca a sua mão na parede e apoia a sua mão e faz uma força sobre a parede. Muito provavelmente a sua parede, ela não vai sair do lugar, mas isso não quer dizer que você tem uma força associada a ela, tá? Você está empurrando a parede, mas ela não está deformando. Isso porque a sua parede é uma estrutura, a sua parede ela tem apoios, sua parede ela tem vínculos, vinculações são partes da estrutura que fazem com que ela não se deforme, ou com que ela não se desloque, com que ela não saia dali, com que ela esteja preso, tá? Se eu pego esse meu edifício aqui e jogo ele, né, aqui na superfície, e eu coloco, em vez de uma fundação, eu coloco uma rodinha aqui sobre essa minha estrutura, ela não é mais uma estrutura, ela é um corpo rígido. Por quê? Porque agora, quando eu for aplicar uma força nela, o que é que vai acontecer com a minha estrutura? Ela vai o quê? Quando Se colocar no lugar, movimentar. vai Oi? ter facilidade de sair do lugar. Se movimentar. Deixa eu vou mostrar até algumas coisas para vocês, se eu achar aqui, tá? Ó, viu uma coisa bem interessante, eu me lembrei agora. Professor, toda estrutura corre o risco de deformar?
Toda estrutura se deforma. Agora, você tem que fazer... Mesmo ela tendo sido bem feita, o ponto de apoio, que nem o senhor falou? A estrutura ela é feita para deformar, tá? Ela é feita para deformar. Ela tem que se deformar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se tem algum vídeo sobre isso, mas existe um dos ensaios que eles foi feito. Até é só uma curiosidade, tá? Quando o pessoal... Deixa eu só procurar aqui. Uma coisa que eu lembrei agora. Já sei, eu vou passar isso aqui como sendo um exercício para vocês. Deixa eu só... Olha só. Existem lugares, é porque eu não vou achar tão fácil assim, não, mas existem lugares, só uma curiosidade, que as pessoas, elas fazem sua casa e, por exemplo, vão vender somente o terreno, aí tira a sua casa do lugar, coloca em cima do caminhão e leva para o seu terreno novo, tá? Claro, isso aqui no Brasil quase ninguém faz, mas nos Estados Unidos mesmo, existem pessoas que fazem isso, tá? Tiram aquelas casas de madeira, corta a casa todinha e leva para alguns lugares, né? Aqui no Brasil, o pessoal já mudou uma igreja de lugar utilizando isso aqui, ó. Cortou a igreja, precisava ser preservada, e colocou um monte de cilindro de concreto e foi mudando a igreja de lugar, né? Ela virou um corpo rígido. Eu vou passar isso aqui como sendo, essa pesquisa como sendo uma curiosidade aí para vocês pesquisarem, tá? Então, pronto, todo mundo, ó, as estruturas, elas são feitas para vibrar, tá? Para vibrar. Agora, claro, a gente tem que saber controlar, ou para vibrar não, para se deformar, né? A gente tem que saber controlar essas vibrações. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de algumas estruturas que elas se deformam, tá? Assim. Ô, professor, achei aqui umas casas em cima dos caminhão aqui. Mostra aí pra gente, não sei se tu tem como apresentar. Deixa eu parar de apresentar. Não sei, porque eu tô pesquisando no celular, sabe? Aí eu tô no tablet, aí não sei se tem como. Eita, tem como tu mandar o link? Deixa eu ver aqui, Manda lá no grupo, que aí todo mundo consegue ver. Tá. Tá? Mas, ó, eu vou apresentar aqui de novo. Mas aqui tá quente, não sei aí onde vocês estão. Não, o calor tá grande. Pronto, ó, eu vou mostrar para você. Liga o ar-condicionado, professor. Hã? Liga o seu ar-condicionado. Não, eu tô na sala, aqui só tem ar-condicionado nos quartos. Eu tô na sala aqui. Mas quando eu tô no quarto, eu ligo. É só pesquisar casas que podem ser transportadas. Como? Casas que podem ser transportadas. Pronto. Ó, pronto, aqui, ó. Alguns exemplos do pessoal que leva as casas, ó. Isso aqui é bem interessante, ó. Pronto, a casa era uma estrutura, agora não é mais. Se o vento bater, ela estiver em cima de um caminhão, se alguém empurrar, ela vai, tá? Aqui, ó, ela não vai mais se deformar, né? Ela vai virar um corpo rígido, porque ela não tem mais fundação. Agora ela está em cima de algo que pode se movimentar. Isso aqui é bastante interessante. Tem pessoas
que realmente fazem isso, tá? Quando vocês perguntam se uma estrutura é para... Eu acho que algum de vocês já deve ter visto esse vídeo. Mas isso aqui é um exemplo de um estádio de futebol que ele é feito para vibrar desse jeito mesmo, porque senão ele entra em colapso, tá? Ó, como ele vibra. Antes de eu saber disso, se eu fosse para um estádio desse, eu ia sair correndo, com medo de cair por Quando você está calculando ele, você calcula todas essas vibrações aqui. Agora, claro, né, ele é projetado para vibrar. Porque quando ele vibra, ele dissipa toda essa energia do pessoal que está pulando aí, tá? Ele dissipa toda essa energia. Porque se ele não vibrar, ele quebra. Ele vai quebrar. O concreto, vocês acham que o concreto, ele consegue se deformar muito ou não? O que é que vocês acham? Ele Eu consegue, acho por que sim. exemplo, se deformar muito? Que sim. Pronto, exatamente. O concreto ele é um material que consegue se deformar muito, a gente vai ver um pouco lá na frente o porquê, mas basicamente é porque ele tem um aço dentro, tá? Por exemplo, o concreto em si, somente a parte de concreto, ele é como se fosse um material cerâmico. É como se fosse um bloco, aqueles blocos maciços, um tijolo. Você não consegue pegar um tijolo e deformar ele assim, ele vai quebrar. Agora, se você pegar um aço, você consegue dobrar o aço sem ele quebrar? Consegue ou não? Um arame, por exemplo, você consegue dobrar um arame de aço? Também concordo. Consegue. Então, o concreto armado, que é o concreto com aço dentro, ele consegue ser extremamente flexível. Um dos exemplos disso é essa ponte aqui, ó. Agora, claro, essa ponte é um exemplo de deformação, assim, na inauguração dela, ó. Onde é isso aí? Isso aqui é Tacoma Bridge, isso aqui é nos Estados Unidos, é a ponte de Tacoma. Mas ela foi feita para ser assim mesmo? Não, não. Assim não, né? Essa ponte, ela caiu. Veja só, o que é que acontece, tá? Antigamente, como eram as pontes, tá? Como eram as pontes? As pontes, antigamente, elas eram desse jeito, ó. Era ponte de arco em pedra. Então, essas pontes aqui, elas nunca vão vibrar na vida. Pode passar o que for aqui, elas são extremamente rígidas. Só que o que é que acontece, né? O pessoal foi desenvolvendo tecnologias de concreto e de aço até conseguir chegar em pontes daquele tipo, né? Em pontes daquele tipo. Essa ponte aqui, se você perceber, olha a diferença dela, olha como ela é bem fininha aqui em relação a essa outra daqui. Então, essa ponte, ela, imagine assim, a aerodinâmica dela, ela funciona como se fosse uma asa de um avião, né? É como se ela estivesse toda hora querendo se movimentar. Então, depois dessa ponte, essa ponte que é um grande marco histórico na engenharia estrutural, que ela caiu, é que as pessoas perceberam que as estruturas, elas vibram por conta do vento, tá? Só que o que é que acontece? As estruturas mais esbeltas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar aqui Salgueiro, Salgueiro tem uma igreja de Salgueiro, né? Por exemplo, então aquelas casas antigas, elas têm paredes desse tamanho, que elas não vão vibrar nunca, né? Uma estrutura daquela ali para vibrar, você não precisa nem calcular a vibração dela, porque ela não vai vibrar, né? Não vai. Agora você pega, deixa eu pensar aqui. Você pega um posto de gasolina, você pega uma estrutura de um posto de gasolina, quando tá
aquelas estruturas bem fininhas, quando está ventando muito forte, ele vai vibrar, tá? O posto de gasolina, ele vai vibrar. Quanto mais fino, mais esbelto, né, ele for, mais ele vai vibrar. Então, tudo isso aqui estão associado às forças que cada fenômeno vai fazer na sua estrutura, tá? Todo mundo conseguiu compreender aí o que eu disse? Sim. Alguém tem Sim. alguma dúvida ou não? Professor, uma vez quando eu fui em Recife, eu fiquei morrendo de medo de passar naquela passarela do shopping, Certo, eu que ela sei. atravessa assim, eu fiquei com medo da bicha cair. Eu disse, meu Deus do céu, esse negócio não vai cair, não. Que atravessa de uma rua para outra. Exatamente. Olha, se você, por exemplo, for em Recife e você pegar um trânsito e ficar em cima daquelas pontes lá de Recife, tá? Não sei aqui quem conhece Recife, mas se você for em Recife, essas pontes aqui que tem em Recife, ó, tá? Todas essas pontes aqui, se você pegar um trânsito aqui em cima, você sente o carro vibrando, tá indo para cima e para baixo, para frente, para trás, principalmente quando os ônibus passam aqui. Então, as estruturas elas são feitas para se deformar. Agora, deformar pouquinho, né? Se for uma casa, você não quer que sua casa fique vibrando. Agora, se for um estádio de futebol, ele tem que vibrar, porque senão ele quebra, tá? Então, ó, vamos ver também o que é o conceito de deslocamento, tá? E em comparação com o conceito de deformação. Alguém quer dar um palpite qual é a diferença de deslocamento e deformação? Não? Ó, imagine aqui que a gente tem uma barrinha, tá? Uma barrinha. E essa barrinha, ela pode ser uma régua, né? Eu sempre gosto de usar a régua, porque a régua, ela é bem... É uma régua, então na minha régua. O que acontece? Imagine que eu pego minha régua, tiro ela daqui e coloco ela aqui. Essa minha régua, né? Esse ponto da minha régua saiu daqui para cá. E esse ponto da minha régua saiu daqui para cá. Minha régua vai quebrar, né? Minha régua ela vai quebrar por conta disso aqui. Não, porque só sofreu deslocamento. Só sofreu deslocamento. Agora, se eu pego a minha régua, ó, tá? Se eu pego a minha régua e eu... Era aqui, né? E eu pego ela, ó. Digamos que ela vai ficar no mesmo lugar. Vou botar só aqui, só para a gente conseguir ver. Esse ponto eu seguro ele e esse ponto aqui eu estico ela. Vai chegar um momento que isso daqui vai quebrar ou não? Professor, Hum, deformação significa que ele sofre alteração, é? exatamente, tá? Exatamente, ó. Aqui eu tenho uma deformação. Veja só, aqui eu tenho uma deformação. Eu tenho esse ponto aqui, né? Ele não se deslocou, né? Eu vou botar aqui que o deslocamento é igual a zero desse ponto. Ó, esse ponto aqui não se deslocou. Esse ponto aqui sofreu deslocamento, mas eu vou botar que foi um deslocamento pequeno. Mas o que que acontece? A minha régua, ela mudou de posição, ela sofreu uma deformação. Nesse caso, esses dois pontos sofreram, ó, os dois pontos sofreram deslocamentos grandes. Então, ou seja, esse ponto, né, da régua, ó, ele se deslocou muito, mas a régua não se deformou. Então, é exatamente o que Cleide disse, né? A deformação está associada a uma mudança da configuração inicial.
Então, quando um corpo, ele se deforma, tá? Digamos que ele está aqui, quando um corpo, ele se deforma, você aplicou uma força, né, comprimindo ele, ó, uma força aqui. Nesse vermelhinho, né? Ele vai diminuir de tamanho e crescer para os lados, né? Então, aqui, ó, o deslocamento do corpo, né? O centro dele está no mesmo canto, mas ele sofreu uma deformação. Então, nesse caso, o deslocamento é igual a zero e a deformação, ela é diferente, eu vou usar isso aqui para ser diferente de zero. Ou seja, ela é maior do que zero, né? Ela acontece. Agora, se eu pego lá o mesmo corpo, olha só, tenho esse mesmo corpo, e eu só fiz mudar de lugar, o que é que acontece? Aqui eu tenho deslocamento, ele é diferente de zero, porque ele vai acontecer, e a minha deformação, ela é igual a zero, não tem deformação. Então, ou seja, esse corpo aqui, né, há uma chance de acontecer alguma coisa com ele, e esse aqui não, tá? E esse daqui não. Por que que esse daqui ocorreu isso? Porque eu tinha uma força aqui e tinha outra força aqui, tá? Se eu tivesse somente uma força isolada, ele ia lá para baixo. Então, eu preciso de uma força para baixo e uma força para cima para fazer com que esse corpo aconteça isso aqui com ele, tá? Como é o caso desse, né? Eu apliquei somente uma força desse lado, ele só fez se deslocar, tá? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Entendi. Pronto, gente, já está dando 10 horas. Eu vou passar para vocês as atividades para que vocês façam. E amanhã a gente tem aula. Eu já estou perdido aqui nos dias. Amanhã é quarta ainda, né? É. Pronto. Amanhã a gente tem aula, né? E amanhã a gente se encontra, tá? E a partir de agora nossas aulas vão ser normais aí, é porque realmente eu estava viajando esses dias. Vou passar um material para vocês agora lá no Classroom, para que vocês entreguem na, O na senhor quer o quê? Quer o quê? segunda. Vai pedir o quê na atividade? Para fazer o quê? Eu vou pedir para vocês fazerem algumas pesquisas, tá? Algumas pesquisas e preparar um materialzinho num Word. Ou então qualquer. Ah, não, nossa aula é quinta. Quinta-feira. Viu? Pois, gente, boa noite, tá? A gente vai se falando aí e eu vou colocar o material lá no Classroom. Tchau, tchau para vocês. Estão Não, todos boa noite, liberados. Boa professor. noite. Tchau, boa Foi noite. ótima aula. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.
Não estou conseguindo sair da sala. Carrega logo.